Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Que Deuteronômio 28, do 1 ao 14, seja materializado aí na sua vida. E que você seja altamente favorecido, altamente abençoado para a glória do nome de Jesus. E tudo que você fizer, em nome de Jesus, que venha prosperar. É isso aí, como está escrito. Está escrito, tudo que faz, prospera. Quando meditamos na palavra de noite, nós nos alinhamos com ela e tudo que fazemos, diz a Bíblia, tudo, e a Bíblia não exagera, tudo que faz prospera. Salmo 1, maravilhoso. E nós podemos nos lembrar dos conselhos que o Senhor, as direções que o Senhor deu para Josué. E foram estas, não é? Não seja forte, corajoso, esforça-te, tem bom ânimo, não olha para a direita nem para a esquerda, fale a palavra, medite na palavra, para que você possa cumpri-la fielmente. E então, só assim, prosperará. Você vai prosperar e será bem-sucedido. E não foi? Foi. Josué é um livro de conquistas. Ele foi muito bem sucedido em tudo. Como pai de família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como líder, como autoridade, como general, ele foi muito bem sucedido. Ele colocou o povo na terra prometida, desapossou os inimigos, entregou a herança, cumpriu com seu propósito. E sabe o que me encanta? Quando eu leio que o homem já está velho e venceu 31 reis, conquistou aquele território, e o Senhor chega e diz assim, ainda há muito que conquistar. Há muito que conquistar. Ou seja, Deus está sempre nos levando para mais. Sim, você conquistou bastante, mas Josué ainda há muito. Tem muito para ser conquistado. Então eu creio, eu recebo dessa maneira na minha vida. Às vezes a gente está ali esperando um elogio de Deus, né? Olha, 31 reis e todo esse território já conquistado. E o Senhor vem e fala assim, ei, tem muito mais ainda. Tem muito mais. Você está velho, mas tem muito para ser conquistado ainda. Que o seu sábado seja maravilhoso. Maravilhoso. Que você tenha uma programação maravilhosa com a sua família. Começando pela mesa. Vá para a mesa e construa um relacionamento íntimo, pessoal, com Deus, em família. Olhem nos olhos, se toquem, digam mais eu te amo. Validem uns aos outros com palavras de encorajamento. Leiam as Escrituras, orem juntos. Em nome de Jesus. E vamos colocar um ponto final nesses roubos. Eu tenho lido essa escritura tão conhecida, mas às vezes, por ser tão conhecida, as pessoas vão deixando para lá. Aliás, não está muito difícil, eu falei isso ontem.
o quanto eu tenho visto gente deixar o que não pode ser deixado para lá. Estão abandonando os marcos antigos, estão parando de fazer coisas que sempre funcionaram. Escuta, se você ler ali em Juízes, logo no início, no 1º, 2º capítulo, você vai ver o porquê de toda aquela destruição, perdas. Porque chegou uma geração que não conhecia o Senhor. Os pais fracassaram em ensinar sobre o Senhor. E aquela geração foi roubada. E as próximas também foram. Porque um fundamento bem feito, o fundamento que deveria ter sido bem feito não foi. Não foi feito um fundamento bem feito. Que é ensinar sobre o Senhor, ensinar a palavra, ensinar sobre a porta estreita, sobre priorizar o Senhor, amar a Deus, o primeiro e grande mandamento, ame a Deus de todo o seu coração, mente, alma e forças, ame o teu próximo como a ti mesmo, segundo e grande mandamento. Primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na terra. Como que nossos filhos serão bem-sucedidos se eles não amam a Deus acima de tudo? Não amam o próximo, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Faça o outro o que você quer que seja feito a você. Como que nossos filhos serão bem-sucedidos se eles não honram pai e mãe? Longevidade e vida bem-sucedida vem de se cumprir princípios. E esse princípio tão importante, esse mandamento, que nos manda honrar nossos pais. E não pais perfeitos, mas aqueles que nos deram a vida. Então, as pessoas, infelizmente, vão soltando coisas que funcionam. Gente, eu encontro pessoas, tem chegado pessoas que já frequentavam igrejas, mas nunca foram ensinadas, por exemplo, a clamar o sangue de Jesus, a consagrar tudo ao Senhor, a fazer tudo em nome de Jesus, colocar o nome de Jesus, sabe? Eu tenho força em nome de Jesus, eu vou e já deu certo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não. Pessoas que têm alargado, elas foram ensinadas a alargar a porta. Não precisa mais disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo outro, não precisa de um monte de coisas. E com isso as pessoas foram soltando aquilo que é tão importante para a vida e para ter uma vida saudável. Pararam de fazer. Ou nunca fizeram porque não foram ensinadas. E aquela geração que não conhecia o Senhor, não conhecia porque a geração de seus pais não ensinou. E se nós falhamos em ensinar nossos filhos, nossos netos, o que vai ser deles? Leia o livro de Juízes e você vai ver o que vai ser. Sofrimento, gemer. Eles gemiam debaixo do jugo do inimigo. Por quê? Porque Deus não podia ser com eles. E se Deus não pode ser com uma pessoa, ela vai gemer. Eu preciso dar condições para Deus ser comigo. E como que Deus vai ser comigo?
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês. Os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de corações inteiros, para que Ele possa mostrar a sua força. O que o Senhor diz para Asa? Asa, eu sou com quem é comigo. Se você não estiver mais comigo, eu não vou poder ser com você. Lembra quando Acã desobedeceu e tocou no anátema? Ele trouxe destruição para a nação. E o Senhor disse para Josué: Israel pecou, violou a aliança, tocou no que eu falei que não era para tocar. E enquanto vocês não consertarem isso, não tirarem essas coisas que vocês colocaram aí, eu não vou poder ser com vocês. Eu não vou poder ser com vocês. Então, no caso deles, eles tinham que tirar coisas que não podiam estar lá, que eram malditas. Quando você lê o Senhor falando com a igreja de Éfeso, Ele fala: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. A igreja de Éfeso precisava voltar a fazer o que ela já tinha feito e que funcionou. E algumas pessoas, elas precisam urgentemente voltar a fazer o que sempre funcionou. O que sempre funcionou. Elas precisam tirar da vida delas aquilo que elas colocaram, que está sugando toda a vida delas, as vitórias delas. E elas precisam tirar o anátema, e elas precisam voltar a fazer aquilo que elas foram soltando. Entendeu? Ah, não precisa disso tudo. Ah, não é bem assim. Ah, gente, eu tenho histórias e histórias de gente. Outro dia mesmo, o testemunho de uma família que esteve com a gente na Celso. E o que a mulher contou? Que na Celso, ela participou de todos aqueles jejuns de 24 horas, jejuns de 12 horas. Ela disse, normalmente eu estava todo dia na igreja. Mas teve uma fase que, por conta que nós mudamos, eu conseguia estar no máximo 4 vezes. Ela disse, mas podia cair a tempestade que fosse. Eu estava lá. Eu estava lá. Ela disse, eu aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido. Tudo. Eu passei a fazer meu painel dos sonhos, a declarar, a profetizar. Ela disse, eu fui para a mesa com minha família, que a minha casa era uma bagunça, a gente comia com o prato na mão, diante da televisão. A minha casa era desorganizada. Eu aprendi a arrumar as minhas gavetas com as suas mensagens, bispa. Eu aprendi a cuidar da família, a ensinar meus filhos. Eu aprendi sobre higiene, porque eu não sabia. E foram as suas mensagens que foram me ensinando. Ela disse, eu aprendi a ungir tudo, consagrar tudo, nós não fazíamos nada. Deus nos deu o nosso negócio, consagramos ao Senhor, nós chamamos os pastores para ir lá, foram ungir nosso negócio, foram ungir a nossa casa, quando nós saímos de uma casa de favor, no fundo, um barraco, e o Senhor nos deu a nossa casa. Nós não tínhamos carro, Deus nos deu o carro, de repente nós já tínhamos outro carro e passamos a trocar os nossos carros. Todos foram ungidos ao Senhor. Nós não fazíamos uma viagem, nós não comprávamos nada sem pedir a unção, a consagração. Meus filhos sabiam
repetir a palavra porque foram ensinados na escolinha. E ela disse, olha a bobagem, olha só, olha a cabeça de algumas pessoas. Ela disse, só que aconteceu uma coisa comigo, minha cabeça não ampliou. Quando a igreja se mudou para Taquari, eu não me adaptei. Foi como que a minha cabeça ainda fosse uma cabeça pequena. Olha o que ela falou. Uma cabeça pequena, eu me sentia bem na Celso. Mas, de repente, aquela grandeza toda não coube em mim. Eu não estava preparada, mas era Deus ampliando a cabeça. Eu entendi que era Deus ampliando a cabeça de toda a igreja. Olha o que eu quero fazer na sua vida, porque se a igreja está crescendo, todo mundo vai crescer. E ela falou, foi tão demoníaco que eu tive até medo. Olha só, escuta, olha só. Eu tive medo. E aquilo, eu fechei, eu me fechei como que, não, eu gostava do tempo da Celso, era da Celso. E ela falou, e eu fui esfriando, eu fui parando de fazer, parando de frequentar. E ela disse, só perdi tempo. Ela disse, perdi minha vida. Meus filhos foram para o mundo, meu marido me traiu, nosso patrimônio, ela falou, bispa, mandou o testemunho para mim. Eu cheguei num ponto de ter que fazer faxina, eu que já tinha meu negócio. 2 carros na garagem, um deles 0. Eu cheguei num ponto de ter que fazer faxina para poder comer. Mas sabe o que eu entendi? Eu parei de fazer o que funcionava. Minha cabeça não estava preparada para o crescimento. Eu não tinha cabeça de grandeza. Eu ainda tinha uma cabeça pequena. Eu não evoluí. Eu não cresci com a igreja. E eu simplesmente parei. Parei de frequentar a igreja, parei com os jejuns, parei com as orações, parei com as declarações, nunca mais fiz um painel dos sonhos, nunca mais projetei meu ano, nunca mais, meus filhos foram se perdendo. E ela disse, o que mais me faz chorar é que as crianças, meus filhos, amavam a escolinha. E eles choravam quando chegava no domingo, porque eles queriam estar todo dia na igreja. Mas quando chegava, principalmente no domingo, que às vezes até eu ficava brava com eles. Para de me encher a paciência, nós não vamos mais naquela igreja. E ela disse, se você me perguntar que motivo? O motivo foi que eu fui roubada. Minha vida foi destruída. E o meu estado, o segundo estado foi pior. Porque a minha família foi arruinada, meus filhos foram para o mundo, e ela disse, eu tenho que recomeçar. Eu tenho que recomeçar. E contar com a misericórdia de Deus, dele poder salvar meus filhos. Porque eu empurrei meus filhos para o mundo. Eu deixei de ser a coluna, a guardiã, de estar na brecha por minha família. Porque eu influenciei todo mundo ir para a igreja, eu influenciei a sair também. Ela falou, não fui uma boa influência. E eu pago um preço, que eu já pensei em tirar a minha vida. Só não tirei porque eu tenho medo do inferno, ela falou. Eu só não tirei porque eu tenho medo do inferno. Mas eu voltei a assistir o programa e ela disse, e Deus tem falado comigo, que eu ainda tenho vida e eu posso recomeçar, e Deus ainda pode fazer algo bom na minha vida. Então, olha só. Está vendo? O ladrão vem apenas para roubar. Quantas pessoas têm sido roubadas? Roubadas. Saíram da igreja, pararam de fazer o que sempre funcionou. Estão cheias de amargura, de orgulho, é um orgulho. Um orgulho. Quantas pessoas já disseram, bispa, Deus falava comigo assim. Só faltava chacoalhar os meus ombros, assim, sabe? Pegar em mim e falar, acorda. Volta. Não fica onde você está.
Mas era um orgulho. O que vão dizer? O que vão falar? Um orgulho. Mas sabe o que é isso? Pessoas autocentradas. Muitos já disseram isso. Eu era uma pessoa autocentrada. Era tudo eu. Estão olhando para mim. A palavra é para mim. Estão falando para mim. Estão olhando. Tudo eu. Demorou para eu entender que cada um estava vivendo a sua vida e que eu não era o centro do mundo, o centro de ninguém. Ninguém estava ali preocupado com a minha vida. Eu é que era uma pessoa cheia de orgulho, autocentrada. E só perderam. Pessoas que perderam tempo, perderam a vida, perderam demais. Perderam suas bênçãos, perderam suas conquistas, perderam seus filhos para o mundo. Por quê? Pararam de fazer o que funciona. Saíram de debaixo dessa submissão a Deus. Foram alargando a porta e foram tirando coisas importantes da vida. E agora não tinham mais tempo para Deus, não valorizavam mais as coisas espirituais, aquilo que funciona, o modo de falar muda, né? Agora eu não falo mais em Jesus, em nome de Jesus, não clamo mais o sangue de Jesus, não estou mais repetindo a palavra, agora eu estou falando igual todo mundo. Quantas pessoas que eram pessoas exemplares e se tornaram comuns, irrelevantes. Eu já vi gente que tinha relevância, influência, se tornarem irrelevantes, sem importância nenhuma, porque simplesmente saíram do lugar que era delas. Foram fazer igual todo mundo, imitar as outras nações. Não é isso que Israel fez? Israel foi imitar as outras nações. Agora Israel foi levantada, aquela nação foi levantada para ser uma vitrine para o mundo. Mas quando ela foi seguir os deuses das outras nações, os costumes das outras nações, ficou debaixo do jugo das outras nações, se tornou irrelevante, uma nação comum, aquela nação que o povo tremia diante dela, o inimigo tremia, agora subjugava. Por quê? Porque deixaram de buscar o Senhor, de priorizar o Senhor, de honrar o Senhor e foram por anos roubados e gerações roubadas. O ladrão vem apenas para roubar, chega de roubo. Se ele rouba a verdade de você, ele rouba o seu destino, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se ele rouba a verdade, se ele rouba aquilo que é digno, que é puro, se você entrega, se você permite que ele arranque de você a verdade, você vai viver com base na mentira. E aí o que ele vai fazer? Ele vai matar. É o que ele faz, ele mata. Ele mata a vida espiritual morre, sonhos morrem, aquele destino vai sendo arruinado e assim, e destruído. Porque ele só rouba, mata e destrói. Está aqui. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Enquanto Satanás só rouba, mata e destrói, o Senhor Jesus nos dá uma vida tão abundante, tão rica, tão maravilhosa, que é mais do que nós sonhamos. Ele nos dá uma vida shalom, uma vida onde a paz, a segurança. Você não tem medo da morte, porque você está pronto. Você sabe para onde você vai. Você sabe.
Você sabe que você nunca morre. Você, se encerrar o seu tempo aqui na terra, você segue vivendo com Jesus. É incrível. Você encontra uma pessoa que está andando com Jesus, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem esperança no futuro, como a mulher de Provérbios 31, ela sorri para o futuro. Ela não teme o amanhã porque ela está vivendo muito bem o hoje dela. Deus é a sua prioridade. Ela não aceita ser subcultura, ser um sal que não salga. Ela ocupa o lugar dela de luz, de sal. Ela honra a Deus, ela mantém Deus em primeiro lugar. Ela faz o que funciona e não o que todo mundo está fazendo. Ela mantém os marcos antigos, ela continua fazendo o que sempre funcionou. Entra ano, sai ano, ela não para de fazer o que sempre funcionou. E é por isso que a vida dela é de glória em glória. E Satanás não pode roubá-la. Ele não pode destruí-la. Ele não pode. Levanta. Deus está falando com você. Busca Deus em primeiro lugar. E você vai ver tudo ser acrescentado. Volte à prática das primeiras obras. Volte aos marcos antigos. Volte a fazer o que sempre funcionou e sempre vai funcionar. A palavra de Deus é viva e eficaz, é atual. O que valeu lá atrás continua valendo agora. O que funcionou lá atrás continua funcionando agora. Levante-se e tome a decisão de que você vai voltar. Vai voltar a fazer o que funciona. Vai voltar para a casa do Senhor, até porque você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Você sabe onde Deus plantou, de verdade. Você sabe o que tem alimentado você. Talvez o que alimenta você é esse programa. Você vê outras coisas, mas o que te alimenta e dirige sua vida é esse programa. Então Deus te plantou aqui. Este é o seu lugar. E até quando você vai dar murro em ponta de faca e vai enxugar gelo? Vai perder tempo. Levanta. Entenda o que Deus está falando com você. Porque Ele está te chamando. E o que você reconhece te abençoa. Você só atrai aquilo que você honra. Você só colhe aquilo que você planta. E se você quer um futuro poderoso, faça o que tem que ser feito hoje e agora. Porque o tempo é agora, o tempo favorável é agora. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus, eu oro para que esta palavra tenha clareado, dado consciência, visão para cada pessoa que está orando comigo. Tenha clareado o entendimento dela, colocado luz nas trevas dela, dado a ela o discernimento e a força que ela precisa para se levantar e se voltar para o Senhor como ela deve se voltar. Porque a fé sem obras é morta. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse desse entendimento e discernimento, dessa clareza mental, desse entendimento espiritual. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância na vida desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que um povo cheio de vida já tenha se levantado, a vida que vem da sua palavra, vida no Espírito, já tenha se levantado para se alinhar com o Senhor, se voltar para o Senhor e começar a trilhar um caminho de vitória e viver então uma vida shalom. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e agradeço demais por tudo. Obrigada, meu Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.
O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde estamos. Amanhã, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Levante-se, pegue sua família, traga um convidado e venha. Vamos adorar a Deus. Conta com a gente. E se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.